A Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, tem a grata satisfação de recebê-los nesta noite, quando realizamos a terceira edição do projeto social Quintas Trabalhistas, para discutirmos o tema Danos Morais por Assédio Moral. Para mediar os trabalhos desta edição, convidamos o Dr. Adélio Justino Lucas, Procurador do Trabalho da 10ª Região, para compor a mesa. Convidamos também para integrar a mesa dos trabalhos de hoje os expositores desta noite, doutora Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro, doutor Márcio Roberto Andrade Brito, doutor Maurício Correia de Mello. Registramos a presença do presidente do Sindicato Nacional dos Empregados da Embrapa e Codevasf, Dr. Walter Endres. Lembramos a todos que cada expositor terá 20 minutos para a apresentação do seu posicionamento. A primeira exposição desta noite é da doutora Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro, advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo UniCeub, sócia do escritório Rodrigues Pinheiro Advocacia e membro do Conselho Deliberativo da AATDF. Com a palavra, a doutora Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro. Boa noite a todos. Excelentíssimo Procurador Dr. Adélio, excelentíssimo Dr. Márcio, Juiz do Trabalho, excelentíssimo Dr. Maurício, Procurador do Trabalho. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui essa noite para podermos dar um pouco da nossa colaboração com relação a esse tema tão importante no âmbito das relações do trabalho. Boa noite a essa seleta plateia. Espero que possamos contribuir um pouco com a discussão a respeito desse tema. Quando se fala em assédio moral do trabalho, eu me pergunto desde quando ele existe. Quando paramos para estudar o tema, analisar as decisões, todos falam, doutrinadores, juízes, as decisões que lemos, a doutrina que pesquisamos, que o assédio moral, ele é mais antigo que o próprio trabalho. E ele existe muito antes do trabalho. Ele não é um fenômeno novo. Mas, dado as lutas da classe trabalhadora ao longo de todos os tempos, porque o homem trabalha desde a época do primitivismo, nós vemos que o homem esteve sempre subjugado em prol da sua subsistência, alimentação, em prol das suas necessidades básicas, alimentação, saúde, moradia, e a sua dignidade sempre ficou em segundo plano. Porque desde que nascemos, desde que somos pessoas, temos dignidade, já nascemos com ela. É um patrimônio nosso, imaterial, inestimável, mas que ao longo do tempo a história nos mostra que ele sempre ficou subjugado. Se formos à época da escravidão, vemos que o homem trabalhava ali, era escravo, era uma coisa, e a sua dignidade era zero. Na Idade Média, juntamente com a escravidão e a servidão, o homem, a diferença que tinha é que o escravo era uma coisa, podia ser vendido ou alugada, e o servo não, mas mesmo assim também continuava trabalhando em jornadas de sol a sol. Bom, quando temos que falar de subsistência, de alimentação, de moradia, como se querer defender uma dignidade, como se querer defender uma imagem. Não temos como fazer isso. E Aristóteles já falava. Segadas Viana faz essa citação de Aristóteles dizendo o seguinte: Aristóteles afirmava que para se conseguir cultura era necessário ser rico e ocioso, e que isso não seria possível sem a escravidão. Bom, mas felizmente hoje, depois de tanto tempo, depois de revoluções, depois de tantos movimentos, depois de Revolução Industrial, depois de Revolução Francesa Industrial, nós podemos estar aqui hoje falando
da dignidade do trabalhador. Nós podemos estar aqui tratando o trabalhador, esquecendo das demais condições de trabalho, de salários dignos, de proteção com relação à periculosidade e à insalubridade. Podemos estar aqui hoje falando da dignidade do trabalhador como pessoa humana. E é o tema que nos interessa, que é o dano moral por assédio moral no trabalho. No primeiro momento, haveria necessidade, sob o meu ponto de vista, de estarmos aqui fazendo a diferenciação entre dano moral e assédio moral. Nosso tema é dano moral no assédio moral no trabalho. Bom, o dano moral, ao meu ver, ele ocorre sempre que aqueles direitos assegurados na Constituição, os direitos da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, que adotam esses princípios como fundamentos do Estado Democrático do Direito. E também a nossa Constituição, ao dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, a nossa própria Constituição assegura uma indenização ao serem violados esses direitos. Portanto, a partir dessas disposições constitucionais, nós podemos ver que o dano moral ele pode ocorrer com um ato único, que seja por deveras ofensor a um desses direitos. E o assédio, onde entra nisso? O assédio é a repetição de uma série de atos contínuos, sistematizados, insistentes, que visam perseguir, denigrir e minguar a autoestima da vítima ao longo de um período. Que período é esse? Nós não temos uma legislação dizendo quanto tempo, como ele ocorre, que ato é, que ato configura ou que ato que deixa de configurar. Ele é um conjunto de atos, ou até mesmo de omissões, que minam a personalidade do trabalhador no ambiente de trabalho. O assédio moral, em síntese, eu diria, dentro desse contexto, que o dano moral é gênero, do qual o assédio moral é espécie. Porque aí o dano moral se configura em um ato único ou em atos repetitivos, onde a gente enquadraria aí o assédio moral. Então, numa tentativa, depois de pesquisar uma série de doutrinadores, a exemplo da psiquiatra tão citada pela doutrina e pela jurisprudência também, Marie-France Rigoyen, ela nos diz que o assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Eu estou muito preocupado com relação ao tempo, porque o assédio moral, depois de toda essa definição, o que eu poderia falar mais do assédio moral? A configuração do assédio moral, que tipo de quais são as modalidades de assédio moral? Bom, ele se configura como uma série sistematizada de atos que eles consistem, por exemplo, na deterioração proposital das condições de trabalho, no isolamento e recusa de comunicação, no atentado contra a dignidade do trabalhador e na violência verbal, física ou sexual. E aí a gente poderia vir a ter uma série de atos que poderíamos estar aí caracterizando o assédio moral. Ele se configura mediante a recusa de comunicação direta, desqualificação, descrédito, isolamento, obrigatoriedade ao ócio, e ele tem os seus atos. Ou se exige do trabalhador uma carga excessiva de trabalho, ou se leva o trabalhador à inação. Aí depende da atitude do assediador. Então, ou ele oprime demais, ou ele deixa o trabalhador ao ócio. Tivemos um caso concreto aqui em Brasília, de uma grande empresa multinacional, que o estágio em que chegou a empregada no âmbito da empresa foi lastimada. A empregada esteve afastada por acidente de trabalho, em razão de LER. No primeiro retorno dela ao trabalho, ela foi colocada, ela chegou para trabalhar e não tinha local para ela trabalhar. Não tinha computador, não tinha
mesa, não tinha cadeira, não tinha absolutamente nada. Pediram para ela ficar aguardando ordens na sala de reunião. Muito bem, lá ela ficou. Então colocaram novamente ela fazer o trabalho de digitação, que já estava negado. Fazendo o trabalho de digitação, ela foi novamente colocada em acidente de trabalho. Ao retornar novamente do acidente de trabalho, ela foi colocada novamente na inação. Posteriormente transferida para o arquivo morto, mas aquele arquivo morto. Novamente voltou para o acidente de trabalho por estar executando atividade de digitação. Então, esse aspecto do empregado estar doente, precisava de uma reabilitação, o médico dizia que ela não podia mais exercer atividade de digitação, mas a empresa insistia que ela ia fazer atividade de digitação. Chegou a um ponto que ela estava totalmente definhada, ela estava completamente humilhada no ambiente de trabalho, sem local. Então, nós a orientamos e ela passou a tirar fotografia dos locais, passou a guardar cópias de e-mail, e nós entramos com a ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, houve a condenação numa indenização, e a empregada, num terceiro acidente, ela sofreu um acidente de carro, um acidente de trânsito, que foi considerado acidente de trabalho, porque o estágio psicológico e emocional e físico em que ela se encontrava não estava dando possibilidade sequer dela dirigir. Então, as situações do assédio moral são gravíssimas. Levam o trabalhador a perder a sua autoestima, levam o trabalhador a levar os seus problemas para dentro de casa, afetando a vida familiar, pessoal, por completo. Bom, que tipo de assédio moral que podem acontecer? Vamos falar um pouco da modalidade. Essa modalidade que eu falei agora é a mais corriqueira. É a vertical ascendente, que parte do superior hierárquico para o seu subordinado. Então, nós temos a vertical ascendente, nós temos a vertical descendente, que acontece numa frequência menor, que é do subordinado para o superior hierárquico. Vi umas duas hipóteses dessa na jurisprudência, que são aquelas situações em que tem um determinado setor na empresa, funcionários antigos, mas a chefia fica vaga e acaba sendo nomeado um novo empregado para ser chefe do setor, e então esse novo empregado, que é o novo chefe da seção de subordinados antigos na empresa, ele passa a ser o alvo do assédio. Então, é um assédio vertical descendente, de menor ocorrência, pelo menos dentro da pesquisa que eu fiz, mas temos casos nesse sentido. Tem também o vertical descendente coletivo, que é onde o chefe busca minar toda a autoestima, a competência laboral de toda a sua equipe de trabalho. Totalmente desvirtuada a qualidade de vida no ambiente de trabalho, da motivação. O chefe mina, ele concentra os poderes e acontece, então, o assédio moral coletivo nessa modalidade vertical descendente. Tem o horizontal também, que já é de empregados do mesmo nível. O assediador e a vítima são do mesmo nível hierárquico, mas há uma competição interna que acaba prevalecendo a lei do mais forte. Então, aquele que for mais forte no âmbito da empresa, que tiver mais poder, ele vai denegrir essa pessoa no ambiente de trabalho. Tem também o combinado e misto, que é do superior hierárquico com o seu subordinado, e os subordinados que se encontram ali acabam indo nos caminhos dados pelo chefe, às vezes por esse tipo de assédio combinado ou misto, que já é dos próprios colegas de trabalho com o superior, ele acontece muito em razão de condições físicas, opção sexual do assediado. Então, também é de menor ocorrência. Bem, os efeitos na vítima. O que o assédio moral pode desencadear? Bom, ele vai desencadear uma série de moléstias que algumas têm sido caracterizadas, em alguns casos concretos que pegamos, na Lei 8.213, que traz os transtornos mentais do comportamento relacionados com o trabalho, e que pode desencadear dentro do ambiente de trabalho. Sobre o poder, o aparelho digestivo, bulimias, úlceras, aparelho respiratório, falta de ar, sensação de sufocamento,
articulações também, dores musculares, sobre o cérebro. Sobre o cérebro, então, minar por completo o equilíbrio psicológico e emocional do assediado. E aí vem ansiedades, ataques de pânico, depressão, dificuldade de concentração, insônia, perda de memória. Nesse caso concreto que eu citei, por exemplo, a empregada teve diagnosticado, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz que esse tipo de transtorno, para estar vinculado ao trabalho, a necessidade de que seja verificadas as condições de trabalho. No caso dela, foi diagnosticada uma série de moléstias de cunho psicológico e afetiva e também do sistema imunológico ligados diretamente ao ambiente de trabalho. Foram desencadeados em razão do ambiente de trabalho, né? E na esfera emocional, sem a menor sombra de dúvida, a vida familiar, a vida social da vítima são extremamente afetadas. Bom, por fim, eu gostaria de falar um pouco da questão da indenização, que por mais que saibamos que são valores, que esse patrimônio imaterial, esse patrimônio íntimo que nós temos, ele seja de valor imensurável, mas há a necessidade de que essa indenização ela seja aplicada de maneira que seja avaliada a gravidade da conduta do agressor, a extensão do sofrimento da vítima, a condição econômica do agressor e da vítima, a finalidade pedagógica da indenização. Eu gosto muito de falar de me reportar a Enoque Ribeiro dos Santos, quando ele diz que a apuração do quanto da indenização deve-se observar os seguintes elementos: as condições econômicas, sociais e culturais do agressor e da vítima, de maneira a não significar pouco e barato para a empresa como forma de desestimular a repetição de tais atos, e ao mesmo tempo não propiciar o enriquecimento ilícito da vítima, para que o trabalhador também não vá à justiça do trabalho com o fito de ficar rico através dessas indenizações. Mas acontece que, neste caso concreto a que eu me referi aqui, a indenização foi excelente. Realmente foi uma indenização razoável. Para a vítima, foi uma indenização muito boa. Mas para a empresa, nada afetou. Trata-se de uma multinacional e que a indenização, talvez ela não tenha surtido muito efeito para a empresa, porque as coisas continuam acontecendo lá do mesmo jeito. Então, é uma dificuldade, aqui eu já falo para os juízes, para o doutor Márcio também, eu sei que é uma dificuldade, mas só colocando, doutor Márcio, que a vítima ficou satisfeita. O juiz não deferiu o quanto a gente pediu, mas estava dentro da expectativa. Mas para a empresa, com certeza, não foi pouco e foi barata essa indenização. Então, não sei se nós, operadores do direito, poderíamos ver uma outra forma, talvez, de não se direcionar toda a indenização, principalmente nesse caso, que seria altíssimo, para poder dar realmente uma medida corretiva na empresa e pedagógica. Ela teria que pagar muito mais do que essa indenização. Ela teria que fazer algo para a comunidade, algo para compensar tudo isso, se não quisermos propiciar o enriquecimento ilícito da vítima. Mas algo que a punisse de verdade. Então, eu acho que a questão da indenização deve ser, sim, avaliada caso a caso. Eu acho que não seria o caso da lei fixar um montante para um tipo de caso, para outro tipo de caso, porque a nossa moral não tem medida de valor. Mas as empresas precisam, nestes casos extremos, de serem severamente punidas, com indenizações e em favor da própria sociedade. Eu acho que isso devia também acontecer. Bom, eu, em linhas gerais, falaria muito mais do que isso, porque o tema é bastante instigante, é um tema bastante atrativo para discussões acadêmicas, né? Espero ter contribuído um pouco e espero também que as empresas tenham mais cuidado
com a qualidade no ambiente de trabalho e que os trabalhadores que se encontrarem nessa situação procurem se precaver dessas situações, se munindo de documentos, evitando ficar a sós com os seus assediadores, guardando seus e-mails, tirando as fotografias e se resguardando de todas as formas para que possam produzir as provas necessárias no caso de estarem passando por essas condições odiosas de trabalho, por essas situações vexatórias e humilhantes. Muito obrigada. Registramos a presença da presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Imobiliárias do DF, doutora Vera Leda de Moraes. O segundo expositor desta noite é o doutor Márcio Roberto Andrade Brito, natural de João Pessoa, Paraíba, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Direito Constitucional Contemporâneo pela Universidade de Brasília, estagiou no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região de 1º de setembro de 95 a 19 de dezembro de 96. Como advogado, militou na Justiça do Trabalho nos anos de 97 a 98, foi professor de Direito do Trabalho no Centro Universitário de João Pessoa de agosto a dezembro de 97, tendo assumido a magistratura trabalhista em março de 98 e, por merecimento, em 16 de outubro de 2007, a titularidade da Vara de Dianópolis, no Tocantins. Com a palavra, o doutor Márcio Roberto Andrade Brito. Cumprimento o doutor Adélio, doutora Denise, doutor Maurício e aos amigos que se dispuseram no Dia dos Namorados estarem aqui discutindo assédio moral. Quem dera que todo assédio moral terminasse em namoro, né, doutora Regilene? Porque a senhora me convidar para que as pessoas venham nos ouvir aqui no Dia dos Namorados, eu não sei se é uma maldade ou se é uma forma de assediar esse corintiano que está muito triste hoje, de me expor a essa humilhação pública de ter que falar, né, no dia seguinte ao jogo lá nos Aflitos. Eu estou muito feliz de estar aqui na OAB. Depois que eu assumi a magistratura há 10 anos, é a primeira vez que eu retorno à casa. Fui militante, advogado militante, lá na Paraíba, e aqui em Brasília é a primeira vez. Eu me sinto muito honrado, muito feliz com o convite, não é? Me sinto muito à vontade nessa casa. Eu tenho muito orgulho de, no meu currículo, ser mencionado que eu fui advogado militante trabalhista. É uma das coisas que me dá muito orgulho, ter sido advogado. E acho que é importante para todos os operadores do direito o exercício da advocacia. Eu sou juiz de trabalho, uma das culpadas é a doutora Regilene, que foi quem me aprovou na banca examinadora da prova oral, em 98. Então, a senhora é uma das culpadas. Mas, enfim, esse tema é muito interessante. Assédio moral parece algo novo e, realmente, em termos de estudo, para o mundo do direito, é algo novo. Embora a figura seja antiga, mas o estudo dela no campo do direito é relativamente recente. E o que eu tenho percebido nos últimos anos, na evolução desses estudos sobre assédio moral, é que o direito está para o assédio moral hoje como a medicina se comportava em relação à descoberta do vírus HIV nos anos 80, na época lá do Cazuza, e, enfim. A medicina não sabia como lidar com o vírus do HIV. Iam surgindo estudos, hipóteses, uma doença que vai exterminar o mundo, medos, transtornos.
E hoje nós vemos que a medicina lida muito bem com o vírus, embora não tenha encontrado a cura, mas pessoas podem ser portadoras do vírus HIV e levar uma vida absolutamente normal, com uma expectativa de vida absolutamente normal. A medicina, ela conseguiu se adaptar com o tempo, evoluir e se acostumar a lidar com o vírus. Nós estamos assim no assédio moral. O assédio moral é uma coisa antiga. Ano passado eu proferi uma sentença que, felizmente, foi mantida há 2 semanas pelo tribunal, em que eu condenei um grande banco a pagar uma indenização de R$600 mil em virtude de assédio moral. E nessa sentença, para quem me conhece sabe que eu escrevo muito pouco, eu escrevi 25 páginas, minhas sentenças são de 3 páginas, então eu acho que o tribunal deve ter se assustado. Para ele escrever 25 páginas, o negócio deve ser algo a se parar e pensar direitinho, enfim. Eu fiz uma pesquisa sobre a evolução dos estudos sobre assédio moral. E eu descobri que para a gente estudar assédio moral, a gente tem que sair do direito. Não é uma figura jurídica. Assédio moral não é uma figura jurídica. O primeiro estudo sobre assédio moral foi de um biólogo, um etologista, chamado Konrad Lorenz. Ele analisava o comportamento dos animais. O que chamou a atenção dele foi o comportamento agressivo desenvolvido pelo grupo, que tentava expulsar o invasor solitário com intimidações e atitudes agressivas, coletivas, condutas que ele denominou de mobbing, expressão do inglês que traduz a ideia de turba ou multidão desordeira. Posteriormente, na década de 60, um médico sueco chamado Peter Paul Heinemann, não sei nem se eu estou pronunciando o nome certo, mas enfim, ele analisava o comportamento de crianças nas escolas e ele identificou, na pesquisa dele, comportamentos idênticos ao que Konrad Lorenz tinha identificado nos animais, ou seja, que as crianças tinham a mesma tendência de demonstrar hostilidade a outra criança que invadisse o seu espaço. Então, saímos do campo da biologia e fomos para o campo da pediatria. Na década de 80, o psicólogo alemão, aí vai complicar mesmo para pronunciar isso aqui, a pessoa que veio lá da Paraíba, Heinz Lehmann, acho que é assim, descobriu o mesmo comportamento no ambiente de trabalho. Segundo o pesquisador, a nota diferencial reside na ausência de violência física. Ou seja, a criança, a forma dela se defender e de reagir em relação ao invasor é agredir fisicamente. Já no ambiente de trabalho, essa agressão ela não é física. O assédio moral, ele é silencioso. E ele descobriu que era a causa de 15% dos suicídios na Suécia. Isso é uma constatação da psiquiatra francesa que a doutora Denise mencionou na palestra dela, a Marie-France Irigoyen. Então, a Marie-France Irigoyen é a maior autoridade hoje em assédio moral. É o livro, a Bíblia de toda pessoa que quiser estudar assédio moral tem que estudar essa mulher. E ela não é jurista. Ela é uma psiquiatra, porque assédio moral é comportamento humano. E é por isso que nós temos muita dificuldade em identificar o assédio moral. Comprovar o assédio moral é mais difícil ainda. O que é que se entende atualmente por assédio moral? Toda e qualquer conduta abusiva, gestos, palavras, escritos, comportamentos, atitude, que intencional e frequentemente fira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Então, a doutora Denise falou das formas, eu não vou repetir, eu quero falar dos elementos. São elementos necessários à configuração do assédio moral. Intensidade da violência psicológica. Prolongamento no tempo. Há que haver repetição.
um ato isolado não é assédio moral. Embora possa ser dano moral, possa ser indenizável, mas não é assédio. A finalidade do assediador de ocasionar um dano psíquico ou moral ao empregado. Ou seja, tem uma carga de intenção. Ele quer desestruturar a vítima. Ele quer desestabilizar a vítima. E como é que ele faz isso? Marginalizando a vítima, isolando, que é uma das técnicas mais comuns de assédio moral, a técnica de isolamento. E que se produzam efetivamente os danos psíquicos que se revestem de índole patológica. O que não é assédio? Eu acho que para a gente começar a estudar o que é assédio, a gente tem que dizer o que não é. Porque muito se fala que as pessoas estão sendo assediadas, qualquer problema que se tem no trabalho hoje, eu estou sofrendo assédio do meu chefe, né? Então, a gente tem que primeiro identificar o que não é, para depois a gente saber o que é assédio. Não é assédio, segundo a doutora Marie-France. Estresse profissional. O estresse profissional do empregado, o estresse decorrente da profissão em si. Entendam. O estresse decorrente da profissão. Conflito mal resolvido não é assédio. Por que conflito mal resolvido não é assédio? Porque o conflito mal resolvido, o conflito é uma guerra aberta. O chefe e o empregado, eles vivem em pé de guerra. Embora aquilo não consiga se resolver. Pode até haver dano, mas não é assédio. Por quê? O assédio, ele é silencioso. Ele é sutil. Ele não vem à tona para os colegas de trabalho. Normalmente, naturalmente, a vítima sabe que está sendo assediada. E o assediador, ele sabe disso. Há uma certa cumplicidade, inclusive, no olhar. Porque quando o assediador se encontra com a vítima, ela percebe, ele sabe que a presença dele diante da vítima, em determinados olhares, em determinados gestos, em determinadas palavras, vai causar um turbilhão de emoções dentro da vítima. Então, conflito mal resolvido, não. Gestão por injúria, que é o chefe explosivo, né? Aquele que grita com todo mundo, mas que é da personalidade dele. Pode gerar um dano moral? Pode. Mas é assédio? Não, ele trata todo mundo assim, ele é esquentado. Né? É igual o Dr. Márcio Roberto em audiência, com os rompantes que às vezes eu tenho de irritação. Né? É o sangue paraibano que começa a ferver aqui no cucuruco, como diz lá na Paraíba, e que eu fico nervoso. Então é da minha personalidade isso, é diferente. Agressões pontuais. O sujeito foi agredido pelo chefe ou pelo seu subordinado, né? Porque tem o ascendente, que vem de baixo para cima, tem o descendente, que vem de cima para baixo, tem o horizontal, como a doutora já falou. Então, uma agressão pontual, um dia, ela pode gerar indenização, mas não significa que é assédio. A repetição no tempo, eu bato nessa tecla, é necessária. Imposições profissionais também não é assédio. A profissão exige uma carga determinada profissão exige uma carga de estresse grande. E nem todo mundo reage da mesma forma às condições de trabalho. Então, tem pessoas que têm talento e têm equilíbrio emocional para exercer atividades que outras pessoas não têm. Então, às vezes, é porque o empregado está no local errado, exercendo a função errada. Né? Há trabalhos que exigem paciência e a pessoa é impaciente. Né? Então, isso é a imposição profissional. Eu fico pensando naquelas pessoas que trabalhavam lá na Bolsa de Valores. Hoje em dia não é mais assim, mas aqueles pregões que ficavam o dia todo com o telefone. Quer dizer, não tem outra forma de executar. Então, para trabalhar naquilo ali, tem que ser alguém que tenha aquela agitação, enfim. Então, isso não seria assédio. O que é assédio? A doutora Denise já falou. Os elementos, eu acho que eu falei aqui.
E as dificuldades que nós temos hoje no Brasil em relação ao assédio moral são o problema da prescrição, que nós não temos uma legislação específica. Então, a prescrição, a questão da distribuição do ônus da prova e a fixação da indenização. Então, são 3 grandes problemas que nós enfrentamos. Mas como a gente não pode se furtar a decidir, então qual é a saída que nós encontramos? A prescrição, há que se aplicar a prescrição dos acidentes de trabalho. Ou seja, o marco é a consolidação da lesão. Porque o assédio pode vir se realizando há muito tempo, mas o empregado nem teria como provar naquela época. Às vezes ele nem sabia, tinha consciência de que estava sendo assediado. Ele só foi descobrir isso muito adiante, né? Quando aquelas lesões se consolidaram. Depois que ele fez a terapia, já consultou psiquiatra, já consultou psicólogo, psicanalista, e depois de vários laudos é que ele começa a fazer a relação com o estresse a que ele foi submetido, a pressão psicológica que ele foi submetido, e aí ele descobriu que tinha assédio. Então, no momento em que está consolidada a lesão, é que é o marco inicial para a prescrição, que eu entendo que é a prescrição trabalhista mesmo, aquela, é um direito de indenização trabalhista, aquela lá da Constituição dos 5 anos. Inversão do ônus da prova, eu acho que é necessário. No caso de assédio, as ações de assédio moral, se não houver a inversão do ônus da prova, se o juiz não aplicar a inversão do ônus da prova, ele vai julgar todas as ações de assédio improcedentes. Todas. O que o empregado tem que levar ao juiz são indícios de que foi assediado. Até porque o assédio poucas vezes é testemunhado. Cabe à empresa, sim, aprovar que ela não exerceu pressão psicológica, nem que foi culpada, nem que teve intenção em prejudicar aquele dano ao empregado. Então, eu defendo a inversão do ônus da prova. Eu acho que é o direito italiano que tem uma regulamentação específica. Não me recordo agora, mas acredito que seja, e que estabelece uma norma em que, nos casos de assédio, deve haver a inversão. E o valor da indenização, que a doutora Denise falou, eu acho muito coerente. Eu vou falar aqui o critério que eu utilizei nessa sentença, né, depois de contar todo o histórico do banco, que foi fundado em outubro de 1808 por Dom João VI, na chegada da família real. E eu começo a minha sentença falando sobre a mudança da sede da coroa para o Brasil. O que foi que isso gerou no Brasil? Primeiro jornal, primeira biblioteca, primeiro teatro, o primeiro banco, né? E eu começo a dizer como deveria ser a vida, como será que era a vida dos trabalhadores naquela época? Esse banco resistiu 200 anos. Pode-se admitir que dentro deste banco algum empregado seja submetido a assédio moral? Não. Eu elogio muito esse banco. Eu digo que ele, para mim, é uma das instituições mais importantes desse país. Eu adoro esse banco. Esse banco é importantíssimo para o país. Eu posso falar nessa decisão porque ela já foi mantida pelo tribunal e eu estou aqui num ambiente acadêmico. Que fique bem claro. Mas é o único banco no mundo que carrega na sua razão social o nome do seu país. É o banco que patrocina o vôlei medalha de ouro, que traz tantas emoções para os brasileiros, tanto orgulho. É o banco que financiou e financia investimentos na área da agropecuária, né, nesse país. É um banco maravilhoso. Então, eu elogio o banco para condená-lo ao final. Eu elogio da primeira à última linha, para dizer, esse banco é tão importante para esse país, que ele não pode admitir que às vésperas de completar 200 anos,
algum empregado seja submetido à pressão psicológica que gere um dano como gerou. Então, em síntese, o que eu falo? Agente responsável, o maior e mais importante banco do Brasil. Vítima, funcionária com 28 anos de dedicação ao banco. Cenário, a ouvidoria do Banco do Brasil, o que é mais grave. Ilícito, terror psicológico no ambiente de trabalho. Consequências, danos psíquicos irreversíveis agravados pela intensidade da violência repetida e prolongada no período de trabalho na ouvidoria. Valor da indenização, R$600 mil. Fundamento jurídico, só existe um. Código Civil, artigo 927 e 932. Não tem outro. Então, eu acredito que nós precisamos avançar muito no estudo do dano moral. Existe aí um projeto de lei, a doutora Regilene até me passou muito gentilmente por e-mail. Uma coisa que me deixa feliz no projeto de lei é a previsão da inversão do ônus da prova, que foi uma alteração lá do Vicentinho, né? O relator. Enfim, ele propôs uma modificação no projeto original para incluir a inversão do ônus da prova. Eu achei fantástico. Não gostei quando fixa que a indenização tem que ser de, no mínimo, 10 vezes o salário do empregado. Mas como é no mínimo, o mínimo pouco importa. Pior é se fixasse o máximo, que aí limite a função criadora do advogado, do juiz e do Ministério Público. Não dá para admitir. Nós é que operamos o direito, né? Eu agradeço a atenção dos senhores e peço desculpas por algum equívoco ou algum cansaço que eu tenha causado. Espero que nós saiamos daqui com mais indagações do que entramos. Obrigado. Registramos a presença do Dr. André Macarini, conselheiro da OAB-DF. A terceira e última exposição desta noite será proferida pelo Dr. Maurício Corrêa de Mello, bacharel em Direito, com especialização em Direito do Trabalho. Ele é procurador regional do trabalho da 10ª Região, com atuações nos combates à discriminação, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Convidado reiteradamente a proferir palestras sobre trabalho infantil, discriminação e assédio moral, tem vários artigos publicados, não só sobre outros, como em especial sobre esses assuntos. Com a palavra, o Dr. Maurício Corrêa de Mello. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Denise, uma representante das mulheres aqui na mesa. Agradeço a organização do evento pelo convite, a doutora Adélia que me indicou. Agradeço a plateia que veio aqui nesse Dia dos Namorados, optou por esse compromisso com o conhecimento, inclusive a minha esposa e namorada eterna, que também veio assistir essa palestra. Eu, em geral, para falar sobre esse tema do assédio moral, eu trago um exemplo de um conto do Kafka, A Metamorfose, e vou seguindo por essa linha, mas o tempo agora é muito curto, eu não vou poder fazer esse paralelo, mas faço essa sugestão para que todos leiam, releiam essa pequena novela desse escritor maravilhoso, porque nós encontramos nessa história de um homem que acorda transformado num inseto muitos elementos que mostram, que demonstram uma situação de assédio moral e mais, a que ponto pode chegar a condição humana quando vítima dessa violência. Isso mostra também a naturalização da violência. Muitas vezes a gente tem, de tal forma naturalizado o ambiente violento, já vem da escola, já vem da família, a gente não vai percebendo que estamos sendo vítimas de violência ou que estamos vivendo num ambiente violento. O assédio moral, ele está dentro do tema violência, em especial violência no trabalho,
mas não se confunde com outras formas de violência. É importante também fazer essa diferenciação, como fez o Dr. Márcio, para que a gente não vulgarize o conceito e, se tudo for assédio moral, nada mais vai ser na toda situação. Mas o que não impede que se configure outras formas de violência. A análise que eu faço do assédio moral, ela tem um viés mais jurídico e eu tento me afastar do viés psicológico ou do viés de proteção da saúde. Daí porque eu digo que o bem jurídico tutelado, quando tratamos de assédio moral, é a dignidade do ser humano e não a saúde. O assédio moral pode afetar a saúde. Via de regra, afeta a saúde física e mental do trabalhador. Mas não precisa acontecer esse efeito na saúde. Basta o ato que atente contra a própria dignidade. A dignidade que é protegida pela Constituição, é uma conquista, essa proteção da dignidade constitucionalmente. Nem sempre foi reconhecida a dignidade a todos os seres humanos. Basta ver a situação dos escravos, né? Eles não eram considerados nem seres humanos, então não tinham a dignidade reconhecida. A universalização da dignidade veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e é consagrada também no nosso ordenamento jurídico, principalmente constitucional. Então, qual é o conceito que eu considero completo e complexo de dignidade do ser humano? É trazido por Ingo Wolfgang Sarlet, que define a dignidade como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa proteção tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Eu destaco desse conceito bastante complexo dois aspectos. A existência da noção de direitos fundamentais, compreendido na noção de dignidade, e a relação entre os seres humanos. A dignidade só faz sentido quando nós tratamos de relacionamento entre pessoas, entre seres humanos. Eu sempre digo, né, o Náufrago, naquele filme, Náufrago, né, quando ele estava na ilha, o Tom Hanks tinha a companhia de uma bola de vôlei, né, uma bola que ele chamava de Wilson, e que assumiu características humanas. Mas isso mostra que, assim, necessidade de relacionamento humano, e mostra também que ele não poderia ser vítima de assédio moral pela bola. Ele teria que ser vítima de outro ser humano. Então, é uma questão de relacionamento entre seres humanos. Um conceito de assédio moral, já foi tratado aqui conceitos também de assédio moral, mas eu destacaria também, para a minha finalidade, a ideia de que o assédio moral, ele busca, através da humilhação, do vexame ou outras formas de constrangimento, obter o engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da administração, por meio de ofensa aos seus direitos fundamentais. E pode resultar nos danos morais, físicos e psíquicos. Não necessariamente resulta, como eu disse, nesses danos. Mas o assédio moral no ambiente de trabalho está dentro de um contexto de uma política empresarial. Daí porque eu digo que o assédio moral não é causado por um distúrbio de comportamento do assediador. Mas pode ser que aquele agente assediador, escalado pela estrutura empresarial, sinta até prazer patológico de praticar um assédio. Mas não necessariamente ele tem essa característica psicológica. Ele pode estar simplesmente inserido numa estrutura empresarial perversa e que permite a existência dessa violência no trabalho. Muitas vezes essa conduta abusiva se confunde com o poder diretivo da empresa. Mas o que caracteriza, o que diferencia o assédio moral desse poder diretivo é o objetivo ilícito. Então, o assédio moral tem um objetivo específico, ele não é mera violência psicológica, um desvio comportamental. Ele tem um objetivo dentro da empresa, que pode ser, comumente obter a demissão de empregado que detém algum tipo de estabilidade sindical ou algo assim. Pode ser quando de baixo para cima, né, quando há essa inversão hierárquica,
de subordinados que querem derrubar a chefia. Então, tem esse objetivo. E pode ser, e grande parte das vezes acontece, de ser uma forma de submeter aqueles trabalhadores àquelas normas da empresa, lícitas ou ilícitas, mas é uma maneira de adequar, de, como a gente diz, de enquadrar os trabalhadores àquele sistema empresarial. Então, quando se falou em dano moral, o que é o dano moral? É uma ferramenta, a indenização por dano moral é uma ferramenta para buscar reprimir o assédio moral e em busca do reconhecimento da dignidade, né? Porque, afinal, a dignidade ela surge, não é de graça, ela surge de luta, surge da conquista dos trabalhadores. Essa luta se dá em várias frentes, se dá no movimento sindical, se dá na legislação, quando se busca o aperfeiçoamento do legislativo, mas também se dá judicialmente, por meio de ações que buscam essa reparação. E não só a reparação do dano, mas também um fim didático de desestimular a prática dessa forma de violência, o assédio moral, com uma indenização que seja dolorosa, né, para aquele que está indenizando e que faça toda a comunidade perceber que aquele comportamento é inadequado e que não pode acontecer. Então, deve prevalecer a dignidade em face disso. E o dano moral pode ser coletivo. A minha ênfase vai ser no dano moral coletivo e no contexto da atuação do Ministério Público do Trabalho. E o dano moral coletivo, então, é justa lesão a interesses meta-individuais socialmente relevantes para a coletividade e assim tutelados juridicamente, cuja ofensa atinge a esfera moral de determinado grupo, classe ou comunidade de pessoas, ou até mesmo toda a sociedade, causando-lhe sentimento de repúdio, desagrado, insatisfação, vergonha, angústia ou outro sentimento psicológico. Nesse contexto, o dano moral e o assédio moral que tratamos no meio de trabalho, ele é coletivo, porque não visa, o assédio moral não visa atingir apenas aquela pessoa que está sendo a vítima direta. Ela na verdade, vai ter esse assédio um efeito de criar um exemplo para aqueles trabalhadores. Olha, se você não se comportar dessa maneira, veja o que vai acontecer com você. Então, não atinge apenas aquela vítima direta, toda aquela comunidade de trabalhadores está sendo afetada por essa violência coletiva. Então, eu quero enfatizar esse duplo objetivo da indenização por dano moral, que é reparatório e que tem o efeito didático. E no caso da atuação do Ministério Público do Trabalho, como foi lembrado pela doutora Denise, é importante também não só a sinalização monetária, sinalização financeira. É importante que haja alguma prestação de algum serviço como forma de indenização para a sociedade, e eu digo isso, vou exemplificar com um caso famoso dentro do Ministério Público do Trabalho, que foi a ação civil pública contra a Ambev. A empresa Ambev, ela obrigava os seus trabalhadores dentro de uma campanha, né, de maior venda, de atingir metas de vendas, os vendedores eram obrigados a, por exemplo, cantar aquela música da Boquinha da Garrafa, naquela, né, já um pouco antiga, né, mas eles eram obrigados a bater na mesa com as mãos, e aqueles empregados que não atingiam a meta de produção recebiam xingamentos, apelidos, né, ficavam naquela roda, sofrendo a vaia. Então, os próprios trabalhadores eram usados como instrumento do assédio, né, para mostrar que não precisa ter o perfil psicológico. O mecanismo perverso dentro da empresa que permitia isso. Então, essa empresa foi condenada a um pagamento de uma indenização de R$1 milhão, que foi convertido em cursos, foi convertido em equipamento para aparelhar a Delegacia Geral do Trabalho, ou seja, funcionou como uma espécie de justiça restaurativa, restaurando à sociedade a sua dignidade perdida. Então, para falar da atuação do Ministério Público do Trabalho nessa questão, é importante a gente dizer que nós atuamos, o Ministério Público do Trabalho atua quando violados direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. E já que talvez nem todos tenham familiaridade com esses termos,
eu rapidamente vou dizer que os interesses difusos pertencem a uma série indeterminada e indeterminada de indivíduos. Um caso típico dentro facilmente compreensível é o meio ambiente. Quando há um vazamento de óleo que prejudica as águas ou do mar ou dos rios, toda a comunidade, na verdade, a vida na Terra é afetada por esse ato. Dentro do universo do trabalho, um exemplo mais próximo do Ministério Público do Trabalho é o princípio do concurso público. Quando algum órgão público deixa de realizar o concurso público, toda a comunidade é prejudicada no seu direito de ingressar no serviço público por concurso público. Interesses coletivos referem-se a uma parcela indeterminada, mas, no entanto, determinada de pessoas. Então, podemos delimitar numa empresa, numa categoria de trabalhadores dentro do universo do trabalho. E os interesses individuais homogêneos são aqueles interesses coincidentes. Então, dentro de uma empresa, aqueles trabalhadores que não recebem hora extra, não recebem repouso semanal remunerado, são interesses individuais, mas que são homogêneos, ou seja, são semelhantes e, portanto, também podem ser protegidos pelo Ministério Público do Trabalho, que, recebendo uma denúncia, promove a investigação, buscando depoimentos, buscando provas documentais. No caso da prova do assédio moral, há uma dificuldade nessa prova. Também defendo a inversão do ônus da prova. Eu tive a oportunidade de conversar num evento com o próprio deputado Vicentinho, falando sobre a inversão do ônus da prova. Não sei se surgiu daí essa proposta, porque também outras pessoas sugerem isso. A própria OIT prega também essa inversão do ônus da prova no caso de discriminação e havendo indícios, e eu considero o assédio moral dentro do universo da discriminação. A dificuldade da prova é a mesma. Então, é preciso esse instrumento da inversão do ônus da prova. Bom, mas o Ministério Público pode firmar um termo de compromisso de ajustamento de conduta, ou melhor, a parte investigada pode firmar perante o Ministério Público um termo de compromisso de ajustamento de conduta em que ele se compromete a não praticar mais aquele ato, no caso, essa violência no trabalho, que é o assédio moral. Ou podemos ajuizar uma ação civil pública, exemplificado por essa ação proposta contra a Ambev, também já terminada, né, e, portanto, somos totalmente liberados para comentar. E trazendo, então, outros exemplos de ações judiciais, eu trouxe uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, e destaquei a seguinte frase da ementa: a prova há de ser cabal e robusta para o reconhecimento do dano moral. No caso concreto ali, não há elementos para se indicar a presença do assédio moral. Se não há o elemento do ato, deixa de se justificar a existência do próprio assédio. Essa questão mostra a dificuldade que tem o judiciário de perceber a prova. Nós temos que estar atentos, não só integrantes do judiciário, mas do Ministério Público, dos cidadãos, para a questão do preconceito contaminar a sua visão a respeito daquilo. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre discriminação e vi que havia uma dificuldade de se ver a realidade da discriminação. Então, se o caso, por exemplo, era de uma funcionária que foi chamada de loura burra, você achou aquilo um ato normal. Foi só uma brincadeira entre colegas. No outro caso, que era uma discriminação contra pessoas homossexuais, contra a pessoa homossexual, houve uma resistência enorme de reconhecer aquela prática, daquela conduta. Já no caso de um trabalhador que foi vítima de discriminação por ser portador do vírus AIDS, a jurisprudência tem sido pacífica. A que reputo isso? A grande mobilização que houve há um tempo atrás, a divulgação por meio da mídia, a divulgação por meios artísticos, né, de filmes, dessa situação de vítimas do vírus da AIDS. Isso criou uma sensibilidade nas pessoas. Então, todos aqueles que atuam como direito, não são juízes, o Ministério Público, são seres humanos e que estão sujeitos também a essa formação, a essa fonte de formação, e são sensibilizáveis também para isso. Então, é importante esses eventos como esse, são muito importantes nesse processo de sensibilização para essa forma de violência. E, então, por meio dessa sensibilização, tem sido comum decisões
que condenam essa conduta, essa violência que é o assédio moral. Eu destaquei, por exemplo, no site do TST, notícias de uma empresa, de uma empregada que foi indenizada por ser obrigada a se fantasiar de palhaço. Uma situação semelhante àquela da Ambev, os empregados eram obrigados a se vestir de palhaço cada vez que não atingiam aquela meta de produção. Repetidamente, eles eram submetidos a essa humilhação e que se considerou, portanto, uma situação de assédio moral. Isso eu digo também para diferenciar, porque, como eu disse no começo, o Dr. Márcio também, existem outras formas de violência. Uma forma de violência no trabalho é a gestão cruel, é aquela que busca a produtividade a todo preço. É preciso saber se não foi esse tipo de violência que aconteceu ou se foi um assédio moral. Nesse caso, se considerou que foi assédio moral. No outro caso, uma empresa foi condenada por assédio moral porque obrigou os seus trabalhadores a fazer campanha política, não só dentro da empresa, vestindo bonés, adesivos, mas também em suas próprias residências, colocando cartazes na frente das suas casas, faixas na frente das suas casas. Eles foram obrigados, sob ameaça severa de demissão ou outras punições, a ter esse comportamento e se considerou isso uma espécie de assédio moral. Nós teríamos muitos outros exemplos, mas o importante é dizer que não é possível tipificar a conduta. Assim como você não pode dizer quais as formas que você mata uma pessoa, se é por revólver, se é para tipificar a conduta delituosa, também o assédio moral, infelizmente, o ser humano encontra formas criativas e infinitas de submeter o outro ser humano a essa humilhação. Não é interessante, então, tipificar isso, mas apenas impedir essa conduta violenta. E o ordenamento jurídico brasileiro já tem instrumentos suficientes para esse combate a essa forma de violência, embora seja interessante que surjam leis específicas proibindo o assédio moral. Mas vai estar protegido, o trabalhador vai estar protegido pelo ordenamento jurídico já existente, principalmente pela proteção da dignidade. E para encerrar a minha fala, mas eu quero dizer que é importante o debate, é importante a troca de experiências, o diálogo aqui com a plateia, para que a gente tenha uma compreensão completa dessa matéria. Mas para encerrar, eu diria que os direitos humanos eles não apareceram prontos na Terra. Eles foram conquistados com muita luta, inclusive com um derramamento de sangue, com momentos de muito sofrimento. E essa luta pelos direitos humanos não está acabada, não está encerrada. O Ministério Público do Trabalho e a Associação Civil Pública, seu termo de compromisso, são instrumentos nessa luta. Portanto, todos devem contar com esse instrumento, o Ministério Público, nessa luta pela construção dos direitos humanos, que eu comparo os direitos humanos a um prédio que continuamente você tem que fazer um puxadinho para ir abarcando as situações. Você vai ampliando esse prédio, que é o conjunto de direitos humanos, mas você, ao mesmo tempo que vai ampliando essa construção, você não pode descuidar da manutenção desse prédio. Essa manutenção é permanente e depende de todos nós, seres humanos, essa manutenção. Contem, portanto, com o Ministério Público do Trabalho nessa luta, contem conosco, especialmente com o Dr. Adélio, nessa luta contra todas as formas de violência no trabalho, contra todas as formas de violação dos direitos fundamentais, para que a gente não descuide desse edifício tão bonito. Muito obrigado. Dr. Márcio Roberto Andrade Brito, qual a importância desse tipo de evento para discutir essas questões trabalhistas? Eu acho essa iniciativa uma iniciativa brilhante da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal e acho que promove uma integração grande tanto entre o Judiciário como a Ordem dos Advogados do Brasil e a sociedade civil organizada, principalmente os sindicatos. É uma forma de esclarecer temas que são importantes na área do direito do trabalho e de fazer com que nós sentemos e discutamos, cada um, evidentemente, de acordo com o seu ponto de vista, mas que possamos chegar a conclusões que melhorem, que propiciem melhores condições de trabalho. No caso específico do tema de hoje, danos morais por assédio moral,
é um tema polêmico? O assédio moral é uma figura relativamente nova no direito do trabalho brasileiro. E nós temos estudos ainda muito incipientes, e eu acredito que a discussão sobre esse tema do direito individual do trabalho, ela é bastante enriquecedora. E eu espero poder dar uma pequena contribuição aqui para que esse tema seja discutido e que nós saiamos daqui com mais interrogações do que nós entramos. Eu acho que não precisamos, no momento, de conclusões, mas de mais indagações. Esses debates daqui, eles acabam contribuindo para o Poder Judiciário, contribuindo para o direito a médio ou a longo prazo? Eu acho que fixar prazo é um pouco complicado, mas o que eu acredito é que sai enriquecido o juiz com esse contato com os advogados e com a sociedade civil, saem enriquecidos os advogados que têm a oportunidade de sentar com o juiz e também com a sociedade civil, colocar o seu ponto de vista e fazer essa interação. Acho que o debate é muito enriquecedor. Doutor Maurício, qual a importância desses debates, dessas quintas trabalhistas? É importante para esclarecer a todas as pessoas, em especial os trabalhadores, no caso dos temas que interessam os trabalhadores, sobre os seus direitos, os direitos constitucionais, os direitos que estão na legislação esparsa, todos os seus direitos, enfim. No caso do tema de hoje, danos morais por assédio moral, é um tema bastante polêmico? Sim, é um tema, o assédio moral existe há muito tempo, mas ele vem ganhando visibilidade a partir da consciência das pessoas, principalmente das vítimas desse tipo de violência no trabalho. Então, é importante para conscientizar as pessoas se eles estão ou não sofrendo esse tipo de violência no trabalho. Um debate desse é importante também para esclarecer trabalhadores e patrões? Sim, para esclarecer, para principalmente promover a prevenção para que não aconteça esse tipo de violência no trabalho, que é o assédio moral. Mas, caso aconteça, também o trabalhador deve saber a quem recorrer para buscar reparação dos seus direitos. Doutora Denise, qual a importância dessas quintas trabalhistas? A importância das quintas trabalhistas é exatamente procurar abrir a população em geral, a sociedade em geral, não só os operadores do direito, advogados, juízes, mas a toda a sociedade interessada em esclarecer os seus direitos. Talvez a população, muitos não tenham acesso e não saibam que a lei não protege quem alega seu desconhecimento.